Juízes capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 20. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E ouvirás os que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu com ele o seu moço Purá, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem a seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse:
levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios, com tochas nelas acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, e eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos, e assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que recebemos de ti, por esse dia festivo, dia de festa nos céus, ó Pai, por aqueles que decidiram publicamente professar a sua fé. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, clamando: fala conosco, prepara-nos para a tua vinda, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A W. Tozer dizia o seguinte, falando da vida cristã: a nossa vida cristã nessa terra é um campo de batalha e não um parque de diversões. Nós estamos aqui não para ser entretidos, mas para sermos treinados. Amém? E de fato, o livro de Juízes, irmãos, é o livro que mais deixa claro que a nossa vida cristã é uma vida de batalha, porque nós temos inimigos da fé, inimigos do reino de Deus, inimigos que batalham contra a vontade de Deus. E nós somos esse povo que se posicionou e que vai lutar para que o Senhor receba a glória devida ao seu nome. Amém? No início do livro de Juízes, nós temos algumas afirmações dizendo daqueles que não venceram completamente os seus inimigos, assim como o Senhor falou, e que por isso restaram inimigos ali. Mas diante desses inimigos também, no capítulo 3 de Juízes, ele deixa claro um propósito. Agora, nós temos no povo de Israel uma geração que não conhecia a guerra. E eles poderiam se enganar e pensar que vida cristã é sombra e água fresca. A palavra de Deus nos adverte que não devemos ser ignorantes com relação aos nossos inimigos. E então o capítulo 3 de Juízes inicia deixando claro que Deus deixou aqueles inimigos na terra para que esta geração pudesse ser treinada a guerrear. Cada um de nós tem a sua batalha. Você está batalhando contra o quê? Nós temos aqueles que batalharam antes de nós. Nós temos aqueles que estão batalhando ao nosso lado. Mas nós precisamos ser treinados para a guerra e lutar e vencermos para a glória do Senhor. Amém, irmãos?
Então, é dentro desse contexto que nós temos a história de Gideão. E já aqui no versículo 1, ele é chamado de Jeru-Baal. E Jeru-Baal, irmãos, significa que Baal contende contra ele. E ele recebeu esse nome porque ele destruiu os ídolos na casa da sua própria família, na casa de seu pai. Primeiro princípio de batalha espiritual é que nós começamos rompendo com os ídolos da nossa própria casa, da nossa própria família. Irmãos, nós temos tradições familiares, nós temos orgulhos familiares. Talvez para alguns, batizando aqui, você está rompendo com uma tradição familiar. Você está rompendo com um histórico de idolatria, que é muito comum em nossas famílias brasileiras. Mas esse posicionamento de romper com os ídolos, ele começa dentro da nossa casa. E o nome de Gideão, esse apelido que o próprio pai deu para ele, era um lembrete. E era um nome irônico, porque a ideia é, se Baal é Deus de verdade, Baal vai se defender e fazer alguma coisa. Então, toda vez que eles olhavam para Gideão, aquele apelido fazia lembrar que só o Senhor é Deus, e não há outro além dele. E nós, como igreja, nos posicionamos, irmãos, e levamos uma vida a começar da nossa casa para lembrar, só o Senhor é Deus. E nós rompemos e quebramos com tudo aquilo que não está de acordo com o Evangelho. Nós vamos derrubar os altares, nós vamos derrubar as tradições, nós vamos derrubar, irmãos, costumes e hábitos e valores na nossa família, na nossa casa, que não estão de acordo com o Evangelho. Nós estamos iniciando uma nova cultura, uma nova família, e tudo em nossa casa será justificado por uma palavra: está escrito. Isto atrai a glória de Deus. Nós vivemos para o Senhor. E aqui diz, no versículo 1, que ele levantou de madrugada. Oh, irmãos, que menção maravilhosa, porque nós estamos falando de um homem que provou muito a Deus, que tremeu muito de medo diante da missão que lhe foi dada, mas uma vez confirmada, ele não atrasou mais nenhum segundo. Agora ele tinha um medo sim, mas era um medo diferente, o medo de perder tempo em obedecer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Medo, tem o medo patológico, mas tem medo saudável, irmão. E o medo de atrasar aquilo que Deus pôs em nossas mãos, e demorar a responder e desobedecer, irmãos, esse medo deve estar diante de nós. A vontade de Deus não é uma coisa para amanhã, a vontade de Deus não é uma coisa para quando for conveniente, a vontade de Deus é para agora. Amém? E lá está ele com 32 mil homens, para lutar contra mais de 100 mil dos midianitas e dos amalequitas. Já é um número desvantajoso, não é, irmãos? E não é raro Deus livrar o seu povo usando a minoria, mas esse é o único texto em toda a Bíblia em que o próprio Deus faz questão de diminuir a quantidade daqueles que estarão na luta. E o primeiro ponto que Deus fala é: há um motivo para isso. A glória é do Senhor. Amém? Irmãos, Deus leva a sua glória
muito a sério. E nós devemos levar a glória de Deus muito a sério. Talvez, lendo esse texto aqui, a gente entenda melhor, posteriormente, o pecado de Davi ao fazer o censo. Nós devemos lembrar que toda a glória é de Deus. Se nós nos gloriarmos em algo, nos gloriaremos no Senhor. O medo, irmãos, contamina as pessoas. E, de fato, Gideão está cumprindo uma palavra de Deus aqui, ao fazer com que os medrosos saiam. Às vezes, a causa do medo não é só simplesmente se conhecer e perceber que é incapaz. Às vezes, o medo é por não conhecer o Senhor e saber do que Ele pode fazer. Mas uma das maiores causas de medo é por causa do pecado na nossa própria vida. E a gente tem medo de entrar na batalha, porque nós sabemos que estamos com pendências com Deus. Então, a primeira recomendação aqui é: resolva a sua vida com Deus. Confesse os seus pecados e entre na guerra. Não seja derrotado por fugir, por medo. Conheça o seu Deus. Saíram, então, 22.000, sobrou 10.000, e Deus disse: ainda tem muito. Vou provar o povo, desce as águas com eles. Quem beber a água como o cachorro, né? Põe a mãozinha aqui na água, levanta a água na mão e lambe. Esse Deus escolheu, né, para guerrear. Mas aqueles que se ajoelharam, enfiaram a água na água, como o cavalo bebe, esses não puderam guerrear e sobraram apenas 300. Amados, levar a água até a boca e lamber fala de um posicionamento e de uma postura. Certamente, irmãos, as nossas tentações são buscas de suprir de forma errada as nossas necessidades. Quando nós estamos no reino de Deus, o propósito vem antes das nossas necessidades. E esse é um povo que se posicionou para a guerra. Eles supriram a sua sede, mas sem perder a postura. Eles supriram a sua sede, mas sem se esquecer: nós somos soldados no meio da guerra. O inimigo pode vir a qualquer hora. Nós precisamos estar vigilantes. Mas aqueles que se dobraram, primeiro ponto, se ajoelhar e se dobrar, né? No hebraico, essa palavra ajoelhar é a mesma palavra para adorar. E eles estão numa guerra contra a idolatria. A nossa maior idolatria são os nossos próprios desejos, as nossas próprias necessidades, é a nossa própria satisfação. E o que nós precisamos vencer é essa idolatria. Eu não me curvarei ao meu próprio desejo, eu me posicionarei para lutar pela glória de Deus. Eu tenho uma razão para viver, e não é a minha autossatisfação. A minha razão para viver é que o Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Com este sonho, com essa posição, Deus ainda manda Gideão ao arraial do inimigo. E lá eles estão contando, um soldado está contando um sonho que teve, do pão de cevada. Irmãos, o pão de cevada é o pão dos pobres. O pão do rico é o pão de trigo. E aquele soldado tem aquela visão de um pão de pobre, uma coisa simples, vindo sobre o arraial e o derrubando. Nós, irmãos,
somos esse povo simples. Deus escolheu aqueles que não são, aqueles que são loucura para o mundo. Não é a nossa consistência, não é a nossa habilidade, é que Deus entregou os nossos inimigos em nossas mãos. Nós às vezes achamos que nós estamos fazendo um favor a Deus a nos posicionar, mas em diminuir o número, Deus está deixando claro, a glória é dele. Ele nos deu o privilégio de entrar nessa batalha. E então os soldados recebem uma trombeta, um chofar, um vaso de barro e uma tocha de fogo. Irmãos, nós vamos para a guerra com espada e escudo, não é? Mas aqui eles foram para a guerra com um chofar, um vaso de barro e uma tocha. O vaso de barro, irmãos, a bozina, o chofar, está falando da proclamação do Evangelho. Nós vencemos pela palavra, nós vencemos pelo que o Senhor diz. Quando o chofar era tocado no arraial, era um chamado ao arrependimento. Deus fala e nós nos arrependemos. Nós nos vencemos prostrados, humilhados diante do Senhor. Agora, o vaso de barro, irmãos, e a tocha dentro, para mim é uma figura tão clara de 2 Coríntios 4. Nós somos esse vaso de barro, levando dentro de nós um tesouro, né? Aonde Deus das trevas trouxe luz, iluminando a glória de Deus em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, para que toda a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Nós precisamos de quebrantamento. Em quebrantamento, irmãos, a glória de Deus aparece, o poder de Deus aparece, né? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando o vaso quebrar, tem que ter fogo aí dentro. Bate aí no seu coração, diz aí, tem fogo aqui. Nós precisamos desse fogo, seja cheio do Espírito Santo, porque quando você se quebrantar, o fogo, a glória do Senhor será vista. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Nosso primeiro chamado esta manhã é que você se posicione para a guerra. Não despreze os seus inimigos, não despreze os inimigos da fé. Segundo, não lute com a forma carnal. A única espada que havia nessa batalha não estava na mão, estava na boca do povo, pela espada do Senhor e de Gideão. E nós somos o povo que batalhamos com a palavra de Deus, que é a espada que sai da boca do nosso Senhor. Ela é poderosa para vencer os nossos inimigos. Nós batalhamos com os joelhos no chão, em quebrantamento, em humilhação, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos uma vida para sermos entretidos, mas nós queremos, de fato, ser preparados, forjados pelo Senhor para a batalha, para que o Senhor receba a glória que é devida ao teu nome. Em o nome de Jesus, dá-nos olhos e dá-nos posicionamento de rompermos com toda a nossa história antiga, seja familiar, seja no trabalho, Senhor.
seja em costumes, seja em valores, nós vamos perseguir os nossos inimigos, nós vamos alcançá-los, nós vamos consumi-los e atravessá-los, até que eles caiam aos pés do Senhor e não mais se levantem. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Enche-nos do teu Espírito, ensina-nos a usar as armas espirituais que o Senhor nos deu, para uma vida cristã vitoriosa, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Permaneço